mundo, está começando mais um videocast Break Universitário aqui do Univem. Eu sou a Nachali, aluna do Design Gráfico. E hoje a gente está com uma pessoa mais do que especial, principalmente para o design gráfico. Ela é formada em publicidade e jornalismo, ela é especialista em marketing, mestre e doutora em comunicação. E aqui no Univem ela é professora e coordenadora dos cursos de design gráfico e publicidade e propaganda. Com vocês, Roberta Brondani. Oi, boa noite. Obrigada pelo convite, A gente Nath. que agradece de você ter aceitado o nosso convite. Até que enfim eu te consegui trazer para cá. Pois é, né? A gente está aqui todos os dias e fica difícil às vezes de parar, mas que bom que hoje deu certo. Que bom. Então vamos, né, pelo início. Por que jornalismo e publicidade, né? Você fez as duas graduações. Fiz. Na verdade, o meu sonho era fazer jornalismo desde a infância e ser professora. E eu fui procurar, na época não existia internet, não existiam essas formas, né, fáceis da gente encontrar uma faculdade, e eu consegui descobrir que em Bauru tinha uma faculdade, né, de jornalismo, que é a Unesp. Fui tentar me inscrever e já tinha perdido o período de inscrição. E aí uma pessoa que me atendeu lá, aliás, foi muito educado, né, me atendeu por telefone, indicou publicidade em Assis, em uma outra faculdade, uma faculdade particular lá, dizendo que para mim, inclusive, que era a mesma coisa, né? E na época eu realmente achei que publicidade e jornalismo eram a mesma coisa, porque a gente não tinha muito acesso à informação, né? Então eu comecei a fazer publicidade, vi que não era jornalismo, e já estudando a gente percebe que existem muitas diferenças entre uma profissão e a outra, embora as duas se complementem, né? E quando eu estava indo para o terceiro ano de publicidade, essa faculdade abriu o jornalismo. Então eu falei, quando eu terminar a publicidade, eu vou já dar sequência no jornalismo, e foi o que eu fiz, né? Então, ter as duas graduações para mim sempre foi muito interessante, porque uma complementa a outra e isso me ajudou muito profissionalmente, inclusive. Aliás, já uma pergunta, o que a publicidade, design, toda essa área de marketing e comunicação tem a ver com o jornalismo? Porque a gente vê mais o jornalismo como algo de redação, redutor, de falar em jornais e afins. O que uma coisa está relacionada à outra? Então, no início, né, vamos dizer assim, do curso de jornalismo, da atividade do jornalista profissional, era muito focado, né, em rádio, em TV e jornal impresso, então com as matérias, né, o jornalista ele tinha aquele papel de levar a verdade dos fatos, né, então levar as duas versões, o lado né, de quem está ali sendo o protagonista da notícia e os motivos, enfim, levar essa informação. Isso continua até hoje. Com a chegada da internet, o avanço da tecnologia, né, e da comunicação, o jornalista ele passou a ter um outro papel, né, não apenas dessa questão de noticiar uma informação, mas de ajudar na produção de conteúdo. Então hoje a gente tem jornalistas, né, que atuam diretamente linkados em agências de propaganda, em agências de produção de conteúdo, e aí conteúdo para redes digitais, para redes sociais, e a gente entende também que, né, cada público precisa de um conteúdo adequado à sua linguagem, né, e o jornalista ele vai fazer esse trabalho também. Ah, entendi. Então é até interessante para nós que está terminando design gráfico, por exemplo, ir para fazer alguma especialização, alguma coisa relacionada nessa área, para a gente melhorar a nossa escrita, por exemplo? Sim, eu acredito que para o curso de design, principalmente, né, porque não é um curso muito focado, embora a gente tenha aqui, né, alguns conteúdos que na matriz ele direciona para essa área de redação, de design de mídias digitais, que está muito em alta, ele não tem o foco específico da redação em si, né? Então fazer cursos complementares ou uma especialização, algo nesse sentido, principalmente quem gosta de escrever ou quem quer se tornar um profissional mais completo, né? Porque isso realmente se torna um diferencial no mercado. Você trabalhou tanto em empresas quanto professoras. No entanto, numa conversa casual nossa, você até falou que fez os dois ao mesmo tempo. Qual seria o melhor para nós? E dá uma dica de como a gente pode se manter por mais tempo nas empresas, caso seja a ideia do pessoal de seguir nessa área. Certo. Bem, a docência, como eu disse, para mim sempre foi um desejo desde a infância. Eu queria ser professora e por N motivos isso, né, demorou para acontecer. Aconteceu aqui no Univem, né, então estou aqui desde 2010.
sou muito grata e muito feliz pela oportunidade que eu tive de começar a lecionar já numa, né, faculdade tão conceituada como é o Univem. E assim, nas empresas eu já trabalhava na área de comunicação interna, tendo a formação de publicitária e de jornalista, eu conseguia realizar diversas atividades ali, desde produção de roteiros para vídeos, entrevistas, né, escritas para o jornal interno da empresa, campanhas de divulgação, organização de eventos, enfim, isso eu trabalhava durante o dia. E quando surgiu a oportunidade de dar aula aqui, na disciplina de Introdução ao Marketing, eu pude, né, trazer toda essa vivência profissional para o conteúdo teórico também da disciplina. Então, isso sempre contribuiu muito, né? Eu falo que escolher eu acho assim que e a docência é uma escolha mesmo, né? Eu acho que a gente tem que escolher ser docente, porque é uma entrega, a gente tem que gostar muito, e eu amo realmente a sala de aula, isso me realiza demais. Mas eu sempre gostei muito também do lado organizacional. Então, por isso que durante muitos anos eu dava aula, né, à noite e trabalhava de manhã e à tarde em uma empresa. Até que em determinado momento, né, fui fazer mestrado, ainda com esses, né, 3 turnos e um mestrado em andamento. E quando eu passei no doutorado, eu falei, não, agora é a hora de escolher um dos caminhos, né? Eu já não conseguia mais fôlego para fazer tudo ao mesmo tempo, né? E aí eu optei pela docência, optei, né, por ficar aqui no Univem. Eu já estava né, com mais atribuições, mais atividades, e fiz o doutorado. E logo na sequência, né, finalizando o doutorado, acabei assumindo a coordenação, né, do curso de design, o lançamento que teve do curso de publicidade, né, e o marketing EAD também, que eu também tenho coordenado. E agora, né, voltando, acredito que você vai perguntar, né, mas já adiantando, voltando, né, novamente para a questão mais organizacional, assumi em janeiro a coordenação do departamento de marketing aqui do Univem também. Entendi. Nossa, pensar assim parece que abre ainda mais a nossa cabeça, porque eu vejo o design como um leque imenso que eu posso seguir qualquer área, mas escutando uma vivência sua, parece que ela abre ainda mais portas para mim, que eu consigo seguir na minha linha editorial, que é a linha organizacional, exato, e consigo ser docente também, quem sabe? Tem como a gente ter os dois? Tem sim. É uma questão de planejamento, né? Se vocês têm o desejo de partir para a carreira docente, então já escolha uma especialização que vai te dar, né, base para assumir algumas aulas, por exemplo, na área docente, né? Então, uma especialização em marketing, por exemplo, ou até no própria área do design, né? Ela já vai te abrir possibilidades para a docência. Existe mestrado na área de design, né, em Bauru, perto daqui, então assim, tem alguns alunos que optam por fazer mestrado, fazer doutorado e seguir com a carreira docente. Mas a minha dica né, nunca pare de estudar, né? Eu nunca parei de estudar, fui emendando um curso no outro, uma faculdade na outra, né? E justamente isso foi o que me tornou uma profissional mais completa, né? Me ajudou a permanecer em empresas em momentos de crise, em momentos que eles tiveram que fazer escolhas, né, de desligamentos, e acabaram por me manter porque eu conseguia também, né, suprir ali várias áreas, né, de atividades que outros funcionários faziam somente uma coisa, por exemplo, e eu era meio que multifunção. Então acho que essa palavra talvez seja a dica, né? A gente procurar ampliar o nosso conhecimento para ser um pouco mais multifuncional dentro de uma organização, que é o que a empresa procura hoje. Hoje a empresa não tem condição, muitas vezes, de pagar um jornalista, um publicitário e um designer, né? Então, às vezes, ela tem um designer e aí ela quer uma pessoa para fazer redação e fazer um papel ali de publicitário, ou ela já quer alguém que tenha tudo, que seja esse profissional mais completo. Entendi. Nossa, que dica excelente. Vou até pegar ela para mim. Já tinha falado que ia ficar 1 ano sem estudar, sem fazer uma pós, mas acho que estou mudando de ideia. Tá, então fala pra gente por que escolher o Univem? Por que essa escolha específica? Você falou que quando começou no doutorado, você escolheu ser docente e continuar no Univem. Por que o Univem?
Bom, eu sou apaixonada, né, pelo Univem. Aqui eu me realizei, né, profissionalmente. Eu tive várias oportunidades, né, na área profissional. Então, a reitoria, as pró-reitorias sempre acreditaram, né, a minha coordenadora. Eu até brinco, a Vânia fala que ela não é mais minha coordenadora, porque agora eu sou coordenadora, mas ela vai ser minha eterna coordenadora, né? Eu entrei com ela sendo coordenadora. E então, assim, eu sou muito grata ao Univem pelas oportunidades que eu tive, né, profissionais, de crescimento, pela confiança mesmo, né, no meu trabalho, que tem sido aí demonstrada também. Então, quando eu tive que fazer essa escolha, obviamente, né, que eu estava em uma grande empresa, inclusive aqui da região, mas eu optei pela carreira docente porque naquele, né, momento era o que fazia o meu coração bater mais forte, sabe? E eu falava, não, é o que eu quero seguir, né? Tanto que eu não parei de estudar, né? Se eu optasse por um trabalho organizacional, não haveria necessidade, talvez, de eu fazer um mestrado e um doutorado acadêmico, né? Porque numa empresa você não utiliza tanto esse conhecimento, diferente da instituição, né, educacional, onde o mestrado e o doutorado ele vai te dar mais a base. Mas eu acredito assim que tanto na área docente, né, quanto na área organizacional, o fato de eu ter essas experiências ajudaram bastante. E, principalmente, eu acredito que os meus alunos, né, tiveram essa possibilidade de ter essa troca, porque a gente também tem algumas situações, principalmente, né, em universidades públicas, por exemplo, que os professores são concursados e só tem área acadêmica, nunca trabalharam em uma empresa, então eles não conseguem nem trazer um exemplo real, prático, diferente aqui do Univem, né? Aqui do Univem, mais de 90% dos nossos professores trabalham na área. Então, isso é um grande diferencial também, porque o aluno, além do conteúdo teórico, né, dos nossos professores que são mestres, doutores, tem conhecimento teórico daquilo que eles estão lecionando, eles têm conhecimento prático. Então, o aluno ele fica mais completo também. Infelizmente, o nosso episódio já está encerrando. Então, assim, deixa um recado para nós alunos, nossos futuros publicitários, marqueteiros, designers, algo para inspirar a gente a não desistir dessa jornada tão cansativa que é. Eu acho que vocês, né, são jovens, né, não devem desistir. Eu sempre falo, né, o caminho ele pode ser difícil, pode ter pedras, né, podem ter buracos, podem ter montanhas, mas se você tiver um objetivo, né, bem definido e focar naquele objetivo, por mais que você tenha que fazer desvios, você vai conseguir atingir. Então a minha dica acho que é essa, sabe? Eu sempre tive muito certo na minha mente onde eu queria chegar em termos de formação, né? Até porque eu vim de uma situação que eu não tinha condição nenhuma de fazer faculdade. Outro dia a gente bate um papo sobre isso. Então eu acredito que é isso, é foco, né? E não deixar que esses tropeços do caminho aí, né, tire esse foco, esse objetivo de vocês. Muito obrigada, professora, por ter tirado um tempinho da sua agenda para falar com a gente e falar toda a sua vivência, tanto de empresa quanto de professora. Obrigada mesmo, você sabe o quanto eu sou apaixonada por você, eu tenho um carinho muito especial. Você literalmente, eu sempre falo, todo mundo sabe, você é como uma mãe mesmo aqui do Univem, além de ser minha coordenadora, professora, orientadora e várias outras coisas. Então, obrigada mesmo, muito especial para mim você ter vindo aqui. Eu que agradeço, e pode ter certeza que o amor ele é recíproco, né? Tanto por você quanto pelos meus alunos, né? Eu considero todos meus filhos mesmo, até porque eu já tenho idade para ser mãe da maioria deles. Então é isso, muito obrigada por você ter nos assistido, não esquece de deixar o seu like, comentar aqui embaixo assuntos para a gente debater por aqui e convidados para a gente trazer. Não precisa ser professor aqui do Univem, não. Fala aí alguém pelo Brasil afora, quem sabe ele vem até aqui no Univem. Tá bom? Tchau!